Na obra Origem da Consciência com o Colapso da Mente Bicameral, de 1976, o psicólogo Julian Jaynes esboça a tese de que a articulação da voz interior decorreu de um longo processo de emergência da atividade cerebral. Segundo Jaynes, as primeiras articulações sonoras, tomadas como alucinações aurais, formavam um conjunto de sons que, apesar de processados no hemisfério direito, era assimilado pelo esquerdo como que proveniente de uma fonte exterior ao próprio emissor, no mais das vezes considerada como que trazida por deuses que habitavam os ventos, os sopros e os sonhos. Essa é a sua tese da mente bicameral, em que cada hemisfério, funcionando de maneira relativamente independente, atuava como duas câmaras, em que, sem um senso de integração, uma dava ordem, pressentida como um Deus onipresente, e a outra obedecia. Em razão dessa paulatina emergência ou ordenação da atividade cerebral, a voz da consciência demandou séculos de conformação até que, em meados do primeiro milênio antes de Cristo, fosse enfim internalizada como um ato particularmente interno e intransferível da unidade pessoal, dando seus primeiros frutos através dos sons e fonemas autônomos articulados na escrita. Para que fosse suspeitada interiormente, a voz da consciência demandou uma intricada arquitetura cerebral, cujas funções condutoras e coordenadoras do sistema central e periférico passaram desde então a desempenhar relativo protagonismo biológico, conciliando assim as duas câmaras ou os dois hemisférios. Apesar de parecer um ato ordinário ou instantâneo, ouvir a si mesmo exigiu toda uma arquitetônica da atividade cerebral, a partir da qual houve um processo de ordenação e unificação da consciência. Tal arquitetônica fora possível por meio de um fenômeno autopoético, um acontecimento epigenético chamado de emergência da complexidade, explicável, segundo Mathis Verhagen, pela capacidade do cérebro de tanto processar como decodificar informações nervosas através de uma rede de 100 bilhões de neurônios e axônios em franca atividade sináptica. Além disso, é digno de nota que o desenvolvimento dessa complexidade neurobiológica se fez acompanhar igualmente do aumento da capacidade craniana, tendo sido de 350 a 600 cm3 entre os primatas antropóides e de 1.300 a 1.750 cm3 entre os homens do Neolítico. Ademais, e isso prova a importância de tal dado, já se tem escavações que comprovam que após ter alcançado 800 cm3 de capacidade craniana, na transição do Homo australopithecus para o Homo erectus ou habilis, isso há aproximados 2 milhões de anos, eis que surgiram os primeiros utensílios de pedra, também conhecidos como choppers. O certo é que, para que a voz da consciência se tornasse um ato expressivo para a própria consciência, se fez necessário uma ativação de complexidades, na qual um ensejou a emergência do outro, tanto o crescimento cúbico craniano como a rede arquitetônica das sinapses. O que daí advém em termos conscientes se estrutura no sistema ativador reticular ascendente, no qual o cérebro tanto processa como decodifica informações, ativando os estados de vigília, alerta, atenção, responsividade, a percepção, orientação e cognição. Apesar de reconhecer o êxito neurobiológico da síntese entre o crescimento cúbico craniano e a arquitetônica cerebral, a partir da qual a consciência passa a suspeitar sua própria voz, não há acontecimento mais decisivo que a condensação da memória e o desenvolvimento do alfabeto, acontecimento decorrente do processo de expansão marítima fenícia e consequente abertura e ampliação da consciência. Consta que tal sistema de escrita, em um alfabeto simplificado de 22 letras, tem aparecido por razões comerciais entre os fenícios, e cujo primeiro registro encontra-se gravado no sarcófago de Ar-Hiram, em Biblos, datado aproximadamente de 1100 a.C. Tendo se difundido rapidamente com a expansão marítima fenícia, logo seria adotada pelos gregos e posteriormente pelos etruscos e latinos, representando um capítulo determinante para a conquista da consciência como um acontecimento do espírito. Ora, mas por que o desenvolvimento do alfabeto, como condensação na memória, pode ser considerado um acontecimento decisivo para a voz da consciência, tão importante quanto o crescimento cúbico craniano e a arquitetônica cerebral?
A escrita e a inscrição simbólica de um alfabeto municiam a consciência de uma capacidade de revocação, conservando a palavra nos domínios não espaciais da memória. Diferentemente do som lançado aos dissabores do vento e do esquecimento, a escrita decalca um senso de ordem postergável para além do ato de sua enunciação, criando uma autonomia à própria palavra. Ao empreender tal condensação da palavra em busca de uma presença que a decodifique como um código alfabético e inteligível, a voz da consciência se torna simultaneamente plena e ansiosa, ampliando a noção de tempo para um contexto que ultrapassa o meramente ordinário ou cronológico. Se a tese de Peter Hartóculos estiver certa, para quem a orientação humana no tempo e no espaço é expressa pela capacidade de apreensão dos níveis de tensão ao redor, de modo que quanto mais perceptíveis são as nuances cronológicas, maior a consciência do tempo, logo se pode concluir que uma maior abertura ao nexo temporal, própria da escrita como memória, implica o maior nível de consciência. Feita esta consideração, podemos afirmar que, como amplia o foco da atenção para além do imediatamente cronológico, pois que é a expressão material da memória, a escrita representa tanto para um indivíduo particularmente situado como para um povo em sentido espiritual, um reservatório de experiências através das quais o passado se reencontra com suas virtualidades futuras, de modo que quem quer que a aprimore, seja como indivíduo, seja como um povo, tem uma noção temporal muito mais ampla. Os fenícios jamais suspeitariam que, para além das finalidades comerciais e contabilísticas a que o seu alfabeto remetia, para além disso, os povos da Áticas e da Eubéia, os chamados jônios, abandonariam os Balcãs e, se instalando nas costas da Ásia Menor, elevariam a memória e a escrita a um nível definitivo. Formados por chefes guerreiros, aristocratas, agricultores e navegadores, tais jônios, doravante, os gregos, entrariam para a história por ter levado a voz da consciência e a escrita memoriosa em uma verdadeira síntese civilizacional superior. Síntese que é a expressão de seus próprios feitos marítimos e espirituais. Tal síntese atende pelo nome de epopeia, gênero cujo radical epos alude à escuta no canto heróico. Não sendo apenas um modo de narrar a atividade dos deuses ante o curso dos acontecimentos, como na mitologia tradicional, a epopeia é o encontro entre a voz da consciência criadora e a memória, em cuja unidade os feitos heróicos rememoráveis não clamam apenas à faculdade da imaginação, mas apelam à vivência da virtude. Portanto, servindo a uma verdadeira pedagogia, a epopeia exige uma posição altiva daquele que a escuta, e ultrapassando a mera declamação, convoca as decisões da alma. Destarte é como se paulatinamente a voz da consciência já não se constituísse como um reino do arbítrio impessoal de um Deus, mas como o círculo crescente da presença do interlocutor para consigo mesmo. Como os hebeus, dos quais são herdeiros remotos, os marinheiros e guerreiros micênicos, como Ulisses, expressam um desejo de reconquista e de regresso a partir do qual a consciência se impõe tanto sobre as forças arcaicas e quitônicas, como sobre a tirania dos deuses. Nesse esforço de virtuosa investida, a consciência se abre cada vez mais ampla àquilo que deixou para trás, portando-se inteiramente presente e amadurecida. Baseando-se na noção de ciclos naturais, em que, partindo do conhecido para o desconhecido, o herói é convocado por razões que a partida só sabe parcialmente, e, tendo ultrapassado, retorna à sua comunidade reabilitando-a, a epopeia cumpre um plano de equilíbrio no qual a consciência tanto se assenhora do destino a que fora submetida, como vê um êxito coletivo a partir do sacrifício de um indivíduo que o personifica através de alguma virtude. Próprio de um mundo em que o heroísmo desempenhava uma função determinante na economia psíquica dos homens do Mediterrâneo, a escuta do canto épico dava à voz da consciência um senso de orientação hierárquico no qual se digladiavam forças responsáveis pelo desequilíbrio e as que procuravam restabelecê-las. Diferentemente da escuta moderna, binária por excelência, em que se aproximam e se distanciam emissor e receptor em tempo real e sem ruídos, a escuta épica interpunha uma terceira voz, soberana,
que regulava, atualizava e postergava os feitos heróicos de um indivíduo mimeticamente memorável porque virtuoso. 2 vozes se interpõem na escuta moderna. 3 vozes se emaranhavam entre os épicos. As 2 não duram uma manhã. As 3 demoram uma eternidade.